o que nos deixa apaixonados, o que nos deixa, aleluia, enamorados pelo Senhor, é o poder da sua palavra transformadora, que muitas das vezes chega à nossa vida e dói. É verdade que dói quando Deus toca em algumas coisas da nossa vida que nós sabemos que não está de acordo com a vontade de Deus, mas é para o nosso bem. Deus não quer se vingar de ninguém. Essa mudança dele de católico para protestante, no caso, é devido ao espaço. O espaço dentro da Igreja Católica era muito pouco para aquilo que ele tinha que trabalhar para Deus. O espaço era muito pouco e o chamado dele eu sei que era grande. E ele não tinha essa liberdade, porque ele não trabalhava, no caso, para o Senhor, dando espaço ao Espírito agir. O horário era controlado, os minutos de falar era controlado. E pelo chamado ser grande, ele só tinha que obedecer a alguém, ao Senhor, ao Espírito. Então era difícil para ele ser controlado pelo homem. O homem dizer, você vai falar isso até tal hora. Como até hoje a gente vê, né? E quando ele começa a falar do Senhor, ele mesmo se corrige e fala, já falei demais. Porque tem muito para dar. Ele começou a trabalhar na Antártica e ele ia para os cultos na hora do almoço, né? Eu achava super estranho porque, em vez de descansar, ele ia para o culto. E ali Deus começou a trabalhar. Eu tinha algumas dúvidas, a pastora Roberta tinha dúvidas, o pastor André tinha dúvidas e eu não tinha dúvida. Mas ninguém conseguia falar um com o outro as dúvidas. Os questionamentos, né? Que a gente tinha em relação à Igreja Católica. Porque na nossa concepção, o que a gente aprendeu, né, depois de muito tempo, o que vale é a palavra de Deus. Então tinha algumas divergências que não batiam. E a gente questionava, a gente queria fazer uma coisa dentro da palavra e não podia porque não podia. E eu ficava questionando, eu com vergonha de perguntar. Aí eu, calada, só em oração, pedindo a Deus para me revelar. E ele vinha, Denise, tu não sabe o que eu descobri. Denise, tu não sabe o que eu descobri. Tu não sabe o que eu aprendi. Tu não sabe isso. E Deus usava ele para tirar minhas dúvidas. E a gente ficava um com o outro, ninguém falava. Meu Deus, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais ir agora, eu não quero ir para a missa. Aí a gente paramos de ir para a missa. Deus já estava trabalhando na gente, o pastor André e a pastora Roberta também. Aí um dia a pastora Roberta me chamou na casa dela, chamou a gente, eu e o pastor Nino, para a gente conversar. Mas a gente não podia falar o que eles estavam sentindo, a gente também estava sentindo. Sabe, era meio que cada um na sua e Deus trabalhando individual. Em cada um. E assim foi. Ele começou a ter os pensamentos bíblicos, né, o que é certo, e começou a ter conflito dentro da Igreja Católica. Aí não podia orar, não podia expulsar demônio, não podia orar em línguas. E foi nesse processo. E no dia que a gente fez aniversário de casamento, eu não lembro quantos anos, eles fizeram uma reunião de portas fechadas, e ele chegou lá de sopetão, ele e o pastor André. Aí vários conflitos, né, vários questionamentos, e ele falou assim, eu tô saindo daqui. E o padre falou assim, então você vai abrir uma igrejinha no fundo de uma garagem? Eu não dou 3 meses. Aí ele falou assim, não, levantou, bateu a poeira dos pés, conforme a Bíblia fala, e saiu. Aí ele chegou em casa arrasado, chorando, foi assim, um período muito difícil. E eu falei para ele assim, não vamos mais para a igreja durante 3 meses, vamos descansar. Porque o que ele é aqui, ele era na Igreja Católica. Vamos descansar, não quero saber de igreja mais.
durante 3 meses. Dia 13 de abril, que é nosso aniversário de casamento, ele saiu. Dia 17, a gente estava descendo as águas. E o pastor falou assim, o pastor Francisco, que acompanhava a gente, falou assim: vocês já estão prontos. Aí eu falei assim: como assim? Pronto de quê? Deus tem pressa, vocês estão prontos. Eu falei: não, que loucura. Eu não quero isso na minha vida, eu não sei nem o que é isso, não sei nem o que é batismo. Começamos a fazer culto na minha casa. Pouquinha gente, começamos a fazer culto. Aí foi quando ele viu o espaço ali na quadra do Alain. A gente alugou ali, que eu tinha uma escolinha, né? E com o dinheiro da escolinha a gente pagava diária, era R$100 a diária. Aí nós compramos o microfone, aquela caixinha que você carrega para todo quanto que é lado. E assim a gente começou. Aí, primeiro começou ele, né? A Denise, o André, a Roberta, o Rogério, meia dúzia de pessoas numa salinha da escolinha que ele tinha, né? Pequenininho ali. Aí depois foi indo mais pessoas aí ali já não cabia mais. Aí alugou uma sala, um galpão. Alugou um galpão ali na Rua Velha. Aí era aquilo, né? A gente ia, não tinha som, não tinha nada. O pastor Amor da Igreja Almira, ali da Assembleia de Deus da Almira, era quem emprestava. Então, no dia que nós tínhamos culto, no domingo, nós carregávamos o som para lá, emprestado pela Assembleia de Deus. Quando terminava, trazia para cá, porque quando a gente ia terminando, já ia o pessoal que ia ter festa naquele lugar, já limpando tudo, botando bebida, tudo. A gente tinha que pegar nossas tralhinhas sagradas e meter o pé, né? Aí vieram pessoas agregarem, ajudar na música, com pregadores. E assim a gente começou. Aí não comportou mais lá na quadra do Alain, porque a gente já viu que já tinha uma quantidade significativa de pessoas, e a gente passou de R$100 a diária para um aluguel de, se eu não me engano, de 3.500, 3.800, não lembro. E eu falei: menino, tu é maluco? Tu é maluco? Eu não sabia como funcionava, então foi tudo muito novo pra gente. Vamos fazer consagração. Como se faz uma consagração? Vinha pessoas, Deus mandava pessoas vir ajudar a gente. Vamos fazer culto de mulheres. Como se faz um culto de mulheres? Deus mandava aula de batismo. Então foi tudo assim, pra ontem. Então as pessoas falam: como que você... Na marra, não querendo, mas fazendo. Pra mim foi muito difícil. Por ter essa liberdade, mas eu me sentia muito insegura, medo, porque tudo muito novo, gente. Tudo muito novo. Tu não tinha teologia, tu não tinha isso, não tinha aquilo. E aí? Era Deus mesmo. Deus mesmo, e buscando a face do Senhor, jejum, oração, e assim a gente foi aprendendo. Foi a nossa escola, mas como que eu posso falar? Eu acho que foi, tenho certeza, foi necessário para a gente ver os dois lados. A gente recebia profecias dizendo que Deus entregando que era algo grande, mas eu, na minha mente, na minha concepção, é algo grande, mas uma coisa bem distante, não tão rápido. Quando a gente veio pra cá, eu falei: meu Deus, que loucura, loucura. Mas eu acho que se não for assim, não funciona. E Deus falou que ali estava pequeno, e ali não dava mais. Foi quando Deus falou no coração, né, do pastor André. Deus falou também em outros profetas que foram lá que a obra ia ser grande, que ali não cabia. Era pequeno devido ao que Deus queria, que ali não ia caber, porque Deus não estava aceitando a gente ficar atrás, porque tinha várias barracas tudo na frente da gente lá atrás,
E Deus não queria, Deus queria uma obra na frente, num ponto que chamasse a atenção dos 4 cantos do Rio das Pedras. E Deus também ia reafirmando, através de outras pessoas, de outros pastores, as promessas, né? Para não desistir, que um dia nós íamos parar na estrada principal, iríamos parar aqui na Rua Nova número 1000, uma igreja grande, a gente não parava de crescer, e Deus mostrando o tempo inteiro que estava conosco, estava com o pastorinho, que estava para ele desistir. E foi se concretizando, assim, muitas das promessas que nós vimos lá atrás são concretizadas. Quando ele me falou do que Deus tinha falado através de várias pessoas que vieram, até em festa da igreja ela mesmo vinha para profeta, sabe? Entregava essas profecias dessa igreja, mas jamais eu pensava que era um negócio assim tão grande, sabe? Quando ele chegou, falou: mãe, Deus falou com o André, Deus falou isso e aquilo, Deus não quer a gente lá mais não. E pela fé eu vou. Aí veio pra cá, né? Conversou com o homem, no caso, no começo a gente não sabia, ele não sabia nem o que ele estava fazendo, ele deixou por conta de Deus, né? Porque até na época a Light queria essa parte aqui, falou com os donos, ofereceu 2 vezes mais do que a gente, no caso a igreja, poderia pagar para ficar com esse espaço, né? Com essa sala, com tudo, fazer aqui o negócio da Light. Mas só que já estava, isso aqui já era de Deus, né? Não era do pastor, era de Deus. Deus já tinha marcado aqui. E por obra de Deus, os donos deixaram, como se diz, a quantia maior da Light para lá e deram preferência a Deus e ao meu filho para estar aqui a casa. Então essa casa não está aqui por uma casa. Isso! Era muito legal. As festas bregas eram que esses jovens hoje em dia são ministros de louvor, a galera que está aí dando continuidade, né?